A bilheteria nunca mente, mesmo quando todo o resto tenta. Este é o Descentralizados, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente, Hollywood está produzindo um filme sobre Bolsonaro, e isso pode incomodar muita gente no Brasil. O filme Dark Horse vai narrar a corrida eleitoral de 2018, trazendo uma produção de peso dirigida por Cyrus Aster. E não estamos falando de um filme amador. O papel principal é de Dick Caviezel, mundialmente conhecido por interpretar Jesus em A Paixão de Cristo. O ator passou 3 meses no Brasil gravando o filme. O elenco ainda traz nomes de Missão Impossível e John Carter, além do brasileiro Felipe Fogozzi, que interpretará um policial federal. Dark Horse é uma expressão americana usada para descrever um candidato inesperado que surge silenciosamente e acaba vencendo contra as expectativas. Gravado inteiramente em inglês e com o roteiro atribuído a Mário Frias, ex-secretário especial da Cultura no governo Bolsonaro, o longa foca no atentado da facada e mira claramente o mercado global. O timing não poderia ser mais curioso. O filme surge no momento em que a figura de Bolsonaro enfrenta uma perseguição política que cresce a cada semana. Embora atualmente preso por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro possui o apoio tácito da direita mundial, com destaque para Donald Trump, nos Estados Unidos, Javier Milei, na Argentina, e Viktor Orbán, na Hungria. O longa certamente jogará holofote sobre a política brasileira, algo que pode ser positivo para a imagem de Bolsonaro, tanto dentro quanto fora do Brasil. Dark Horse será o primeiro filme estrangeiro a apresentar em detalhes a biografia de um presidente brasileiro, algo novo para a audiência internacional. Vale lembrar que essa história não é inédita. O Brasil já tentou transformar presidentes em protagonistas de cinema antes, e o resultado foi desastroso. O filme Lula, o Filho do Brasil, que retrata a vida de Luiz Inácio Lula da Silva, logo vem à mente quando se fala desse assunto. O filme sofreu com conflitos de interesse e fracasso de bilheteria. Além disso, é impossível ignorar a ironia da situação. Enquanto o filme sobre um presidente de direita foi produzido com recursos privados e orientado pelo mercado, o filme sobre um presidente socialista contou com captação de verbas públicas, acabou associado a escândalos de corrupção e foi concebido com forte caráter propagandístico. Lançado em 2010, em ano eleitoral, a cinebiografia de Lula foi vendida como uma história de superação. Dirigido por Fábio Barreto, o filme narra a vida de Lula desde o nascimento até a morte de sua mãe, quando ele já era um líder sindical de 35 anos, detido pela polícia política da ditadura. Denise Paraná, Daniel Tendler e Fernando Bonassi assinaram o roteiro, que retrata episódios como a morte da primeira esposa de Lula, a migração de sua família do Nordeste para São Paulo e o alcoolismo de seu pai. Esses elementos compõem um retrato romantizado de um personagem que ascende das adversidades e da origem humilde à liderança política. Apesar do viés dramático e do forte apelo emocional, o verdadeiro drama não estava na tela, mas na contabilidade. Grandes construtoras, incluindo Odebrecht, OAS e Camargo Correia, todas posteriormente envolvidas na Operação Lava Jato, apoiaram o filme. A Polícia Federal encontrou indícios de que parte do financiamento ocorreu de forma irregular. Trocas de e-mails entre executivos da Odebrecht, datadas de 2008, revelaram que Marcelo Odebrecht, então presidente da empresa, discutiu o apoio à produção com outros executivos. Em uma das mensagens, Marcelo afirmou que o italiano, codinome atribuído a Antônio Palocci, ex-ministro nos governos Lula e Dilma, havia questionado sobre o andamento do financiamento. Ele também indicou que o apoio deveria ocorrer sem a exposição do nome da empresa, caracterizando uma forma de financiamento indireto. Outros executivos citados, como Alexandrino Alencar e Pedro Noves, confirmaram posteriormente à Polícia Federal a veracidade das conversas. Os investigadores também identificaram que o termo seminarista, utilizado nas mensagens, referia-se a Gilberto Carvalho, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. As comunicações indicaram uma articulação entre figuras políticas e empresariais para viabilizar o filme, levantando suspeitas de conflito de interesses. Empresas com contratos bilionários junto ao governo federal financiaram uma obra que retratava o próprio chefe do executivo. E o resultado prático? Prejuízo. O filme custou cerca de 17 milhões de reais e arrecadou apenas 6,5 milhões nas bilheterias, um rombo superior a 10 milhões. O público não reagiu como esperado, apesar da ampla divulgação e do elenco renomado, que incluía nomes como Glória Pires e Cléo Pires. Críticos apontaram que a obra, lançada em pleno ano eleitoral, funcionava mais como propaganda política do que como cinema.
A discussão sobre o incentivo estatal ao cinema é antiga no Brasil. Enquanto filmes como Dark Horse dependem de capital privado e de retorno comercial, obras como a cinebiografia de Lula operam em um ecossistema onde o lucro já foi garantido pelo Estado, eliminando incentivos reais para produzir uma boa obra. Esse não é um caso isolado, mas um padrão da Ancine. Um estudo da Universidade de São Paulo, conduzido pelo pesquisador Matheus Rosso, analisando dados de 1995 a 2016, concluiu o óbvio: o subsídio quase sempre supera a bilheteria. Na prática, para cada R$1 milhão do dinheiro do contribuinte investido em filmes, o retorno médio é de apenas R$50 mil. Mesmo com essa taxa absurda de prejuízo, o número de produções financiadas com recursos públicos continuou crescendo. Apenas 17,5% das produções incentivadas arrecadaram valor igual ou superior ao montante recebido. Alguns exemplos beiram o absurdo. Coração Iluminado, 1998, captou R$29,6 milhões e recuperou apenas 1% desse valor nas bilheterias. Outros filmes, como Amazônia Eterna, 2014, e o 15, 2007, seguiram o mesmo caminho do fracasso retumbante. Os documentários aparecem como o gênero mais deficitário, com uma média de ineficiência mais de 70 vezes superior à receita obtida. Ainda assim, após a criação da Ancine, sua participação nos recursos captados cresceu de 3,4% para 11%. O estudo também indica que o sistema privilegia grandes produtoras e diretores já consolidados, concentrando oportunidades e reduzindo a diversidade no setor. Boa parte do financiamento vem de estatais como Petrobras, BNDES e Banco do Brasil. A única explicação para o despejo de milhões de reais nesse buraco negro é o uso da cultura como ferramenta de construção de mitos nacionais e legitimação de narrativas políticas. Filmes sustentados por políticas públicas tendem a priorizar discursos alinhados a ideologias específicas, transformando a arte em veículo de propaganda. Em contrapartida, produções privadas operam sob a lógica da oferta e da demanda, respondendo diretamente às preferências do público e assumindo riscos financeiros reais. O resultado costuma ser mais autêntico, pois o sucesso ou fracasso depende da adesão espontânea do espectador, e não de subsídios estatais. O estudo aponta ainda que a política cultural brasileira carece de critérios claros. A intervenção estatal, que deveria fomentar pluralidade, acaba incentivando a homogeneização estética e ideológica, afastando-se da audiência e sufocando a experimentação independente. O conflito é claro. No modelo estatal, o critério de sucesso é político. No privado, é cultural e econômico. No fim das contas, a cultura de um país reflete sua liberdade. Quando o Estado escolhe o que financiar, escolhe também o que deve ser lembrado. E isso é perigoso. A história ensina: sempre que a arte se mistura com o poder, a verdade morre e a criatividade se torna submissa. O financiamento estatal da cultura gera dependência, paternalismo e propaganda. Consolida um sistema onde artistas competem por favores políticos, não por mérito artístico. Como dizem os americanos, put your money where your mouth is. O mercado é o crítico mais honesto que existe. Ele não se impressiona com discursos, não se curva a partidos e não responde a ideologias, apenas ao que o público realmente quer ver. A cultura financiada voluntariamente reflete uma sociedade madura. A cultura sustentada pelo Estado é o espelho de uma sociedade infantilizada, que precisa ser tutelada. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sininho.